Então vamos lá. Vamos nos aquietar. Vamos respirar com tranquilidade. Vamos deixar tudo isso fluir. Deixar aquilo que nos incomoda, abandonar a nossa esfera dos pensamentos. E aquietando o nosso corpo, a gente vai se ajeitar onde estiver. Em meio à floresta, sentado no sofá, deitado na cama. Vamos deixar que a imagem da nossa mente tome conta do nosso ser. Porque fisicamente podemos estar num lugar, mas mental, espiritualmente em outro. Então vamos nos transportar a esse local. Vamos sentir a leveza do universo ao nosso redor. Vamos deixar que o hálito divino que permeia tudo na Terra faça parte de cada um de nós. Vamos trazer esse sopro de Deus para dentro, deixar que Ele nos energize, nos alimente, nos conforte. E que leve consigo, quando expirarmos, tudo aquilo que em verdade não nos pertence. E vamos olhar com os olhos de filhos apaixonados, que amam seu pai acima de tudo. E vamos começar a conversar com ele. Não pensem que isso é difícil, isso é impossível. Todos nós temos uma ligação direta com ele. E eu convido a todos vocês, onde quer que estejam, envoltos em luz ou em sombras, que nos acompanhem. Meu querido Pai, de infinita bondade, aqui estamos todos nós, reunidos em Teu nome, de corações abertos, como janelas numa manhã, aguardando o abraço do sol. Envolve-nos na Tua luz e que os bons mensageiros se aproximem desse ambiente e o preparem como se prepara a terra antes da semente. Hoje trazemos diante de Ti uma palavra que pesa em quase todos nós. Pesa quando ela é dita e pesa mesmo quando ela é calada. A palavra fracasso. E para esse fracasso, como nós entendemos,
Nós trazemos o remédio que você, Pai amado, nos ensinou, nos ministrou, que é a compaixão. Pensemos por um instante em tudo aquilo em que nossa vida aconteceu e chamamos de fracasso, às vezes de erro. Aquele projeto que não se realizou, uma relação que se desfez, a palavra que ferimos sem querer, às vezes querendo, o caminho que abandonamos no meio, a pessoa que quisemos ser e achamos que ainda não somos. Não é preciso gritar na janela para ninguém ouvir. Cada um sabe muito bem, nas suas profundas memórias, onde guarda tudo aquilo que o incomoda, que considera errado, que considera fracasso. Mas eu convido cada coração que bate aqui agora ao nosso redor, independente da distância que se encontra, a olhar essas lembranças de um outro lugar. Não sentado no banco dos réus que cometeram crime e serão julgados, mas no colo da mãe de toda misericórdia. Peço que se aninhe agora no colo de Maria e olhem para essas mesmas situações, relembrem os mesmos pensamentos, as mesmas palavras, as mesmas atitudes, com o olhar de Maria. Lembremos de Francisco, quando ainda jovem, que diante da capelinha de São Damião, totalmente em ruínas, ouviu lá dentro de si a voz do seu coração, que lhe dizia: reconstrói a minha igreja. E ele achou que era reconstruir aquela edificação de pedras. Passou meses carregando pedras, juntando doações, argamassa, telhado, para reconstruir uma casa física. Só muito mais tarde ele entendeu que o chamado era outro, que a igreja que precisava ser reconstruída não era uma casa de homens,
Mas aquele engano não foi perdido. O que alguns poderiam ser, como dizer, que ele fracassou, ao invés de reconstruir o que realmente aquelas palavras diziam, se perdeu construindo uma casa de pedra. Porque carregando pedra a pedra, Francisco foi aprendendo a humildade das mãos. Foi errando o alvo que ele se tornou capaz de acertá-lo. Porque a gente só consegue definir os nossos acertos e os nossos erros quando a gente os compreende. E quando os compreende, aceita a necessidade de mudar. Talvez isso aconteça com cada um de nós. Talvez aquilo que a gente esqueceu, conduziu mal, aquilo que a gente chamou de fracasso em nossa jornada, seja apenas o nome errado que damos ao tempo que Deus nos dá. No inverno, que seca as flores, que faz com que árvores percam suas folhas, não é a derrota do jardim. É apenas o tempo que o jardim respire fundo. Ao longo do tempo, a gente já percebeu que nenhuma queda é definitiva. Nenhum erro é irreparável. E que, em verdade, nenhum fracasso é real. Ninguém, nada, nenhum espírito se perde para sempre. Que a famosa lei do progresso alcança tudo, mas não com dureza, com compaixão. Não há exceção, não há esquecidos, não há ninguém que seja descartado. Por mais tempo que leve o inverno, um dia a primavera se faz outra vez. E as flores retornam. As folhas voltam a demonstrar a grandeza das copas das árvores. Os ovos dos pássaros chocam. O canto deles ressurge. Se a natureza, se Deus não desiste de nenhum dos seus filhos, quem somos nós para desistir de nós mesmos por causa de um capítulo da nossa história?
Por isso, eu peço humildemente a todos vocês, tragam essa compaixão de que tanto se fala, que é real, que é verdadeira e que existe em você, em mim, em tudo, em todos. Traga primeiro para dentro. Deixe que ela abrace, conforte a sua própria essência. Olhe para você, para sua imagem, naquele momento que você chama de fracasso. Veja-se ali, naquele momento. E envolva toda essa imagem em luz. Faça isso como se fosse um pai, uma mãe, cobrindo com uma manta o seu filho querido, para que ele não sinta frio. Deixe que a luz te conforte. Entenda que você ainda caminha e que a estrada é longa. Que aquilo que você chama de erro ou fracasso você apenas fez o que sabia naquele momento. Utilizou o que tinha para utilizar naquele instante. O ser que você era ali não é mais o ser que você é agora. O caminho pode ser longo, mas você não deixa de caminhar. A todos aqueles que nesse exato momento se sentem perdidos, obras fracassadas de Deus. Aqueles que perderam o trabalho e sentem vergonha de voltar para casa. Os que dormem nas ruas das cidades e já não se lembram de quando alguém os chamou pelo nome. Os que tentaram vencer um vício e recaíram, e recaíram, e recaíram mais uma vez. Os pais e mães que se culpam pelos caminhos que os filhos tomaram. Os que estão em hospitais sentindo o corpo falhar e confundem a doença com derrota.
a todos esses irmãos e irmãs. Vamos envolvê-los com a nossa compaixão. E vamos deixar que a nossa compaixão os abrace com candura, com humildade, com toda a fraternidade que pudermos irradiar. Vamos deixar que tudo isso se transforme em luz, em calor, em afeto, em acolhimento. Que esse sentimento e essa força se expanda além dos limites do próprio universo, que vença dimensões, que vá aonde se achava que a luz não podia ir, que envolva irmãos que se acharam inatingíveis. Que as cavernas mais profundas, que os abismos mais escuros se iluminem agora. Que a paz que brota dos nossos corações seja o sol que entra pelas janelas de cada um desses nossos irmãos, como um novo amanhecer. Que cada um deles sinta, ainda que não saiba de onde vem, um sopro de calor no peito, uma sensação de que o frio passou. E sintam e saibam, tenham certeza no fundo silencioso de suas almas, que também são filhos de Deus. E aos olhos dele não existem fracassos. Existem filhos em travessia. Existem seres amados e queridos voltando para casa. Pai amado e querido, que possamos recolher agora as nossas vibrações, como quem recolhe a rede no fim do dia, gratos pelo que foi dado, confiantes no que virá. E acolhendo com profundo amor tudo que retornará. Que a compaixão que exercitamos aqui não termine quando abrirmos os olhos, quando desligarmos o nosso computador ou nosso celular, não desfizermos as ligações mentais e vibracionais que aqui foram exercidas. Que ela nos acompanhe até a rua, até a mesa, até o espelho. E que sempre que a palavra fracasso bater a nossa porta, saibamos recebê-la pelo nome verdadeiro,
aprendizado a caminho do amor. Que assim seja, hoje e por toda a eternidade. Graças a Deus. Obrigado, Silvio. Um bom fim